aí, pessoal, está começando agora mais um Fala Aí, o nosso programa de entrevistas que é uma parceria entre os alunos de Comunicação Social e a Agência Experimental de Comunicação da UVA Cabo Frio. Hoje o nosso tema é sobre audiovisual, a representatividade da mulher nesse meio. Para esse papo, eu estou recebendo aqui a aluna de Publicidade e Propaganda, Beatriz Hartmann, que vai conversar um pouquinho comigo sobre sua experiência, seu ponto de vista e sobre a situação. Bia, muito obrigado por ter aceitado estar aqui com a gente, é muito bom ter você aqui comigo. Eu que agradeço. É sempre muito bom e muito pertinente a gente falar sobre esses assuntos. Ótimo. Eu quero começar te perguntando qual é o cenário atual da mulher no cinema? Então, no cinema, o cenário atual é de tomada de espaço. A gente precisa... Hoje em dia, a gente tem um número ainda muito insignificante, mas muito significante de mulheres tomando esse espaço no cinema. A gente ainda vê poucas mulheres tomando esse espaço, você tem poucas roteiristas, diretoras, mas ainda assim é importante que a gente tome esses lugares, enfim, e tomando cargos também de chefia. Porque é muito importante quando você vai num set de gravação, enfim, quando num set de gravação de documentário, de filme, e você veja mulheres tomando a frente desses projetos. Porque a ideia é o que não falta. Ideias e, enfim, projetos e... Só que às vezes muito desses que são encabeçados, em sua grande parte, não tem tanta representatividade. Faltam mulheres nesse meio, negros, e a classe LGBT também precisa estar cada dia entrando mais nesse meio. Eu acho que talento a gente tem diversos, mas o que falta é oportunidade igual para cada um, né? Sim, a gente está no Brasil, afinal de contas, talento é o que não falta, só que esses talentos precisam ser explorados de uma melhor forma e de forma igualitária, entendeu? Assim como a gente tem talentos, enfim, a Ancine é prova de que esses talentos são reconhecidos, né? Precisam ser reconhecidos, sendo que a diretora da Ancine é uma mulher. Sim. Você foi num evento recentemente de cinema, né, com mulheres. Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. Sim, o evento chama Mulheres no Audiovisual. Foi um evento internacional e a gente teve representações importantes, muito importantes nesse evento. E a diretora da Ancine estava lá. Tivemos representações internacionais também. A CEO do ProCult Films, que é uma agência também de produção independente, estava lá. E a Ana Moraert, que é uma roteirista muito famosa, que muita gente conhece, estava lá. Que, para quem não sabe, é a diretora do Que Horas Ela Volta, né? Com Regina Casé, que foi super bem falado. Exatamente. E a gente levantou debates importantes lá, sabe? Não só sobre a mulher no cinema ou nesse cenário, mas também sobre mulheres negras tomando esse espaço também. E foi, assim, político. E foi incrível o evento e a gente debateu assuntos de extrema importância. Para você, qual é o principal obstáculo que não só mulheres, né, mas a minoria em geral encontra para desenvolver os seus projetos? Porque a gente sabe que a gente tem muito roteiro, a gente tem muita ideia boa, mas o que falta é aquele investimento, é aquele olhar especial. O que atrapalha, qual é o empecilho dessa igualdade? Assim? Olha, nesse quesito, eu acho que é interessante a gente pensar em Brasil. Falta um incentivo, não só fiscal, mas um incentivo à cultura no Brasil. Ultimamente a gente tem passado por percalços em relação à Ancine, né? E recentemente a gente teve o tema do Enem falando sobre a democratização do cinema. Tema, né? E assim... A gente está debatendo e falando sobre e projetos estão ficando para trás. A gente precisa ter um incentivo a mais, não só dessas mulheres, mas de valorizar o talento que a gente tem aqui no Brasil e colocar isso para fora, sabe? Produções, tanto que a gente tem produções independentes crescendo cada vez mais. Uhum. Enfim, ultimamente tem o número de reportagens que saem e o número de filmes que são produzidos no Nordeste. Há 10 anos atrás isso seria inimaginável. O Nordeste era um público que não era alcançado e era uma galera que para as outras regiões até então não produzia. E hoje em dia eles estão tomando um maior espaço na cena no Brasil. Entendeu? A maioria das produções nós temos recentemente Bacurau, enfim, diversos outros no cenário
independente vindo de lá. Então eu acho que falta um pouco dessa valorização e da exaltação dos talentos brasileiros. Eu acho que você falou de Bacurau, o próprio Bacurau ele fala um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão do estrangeiro e do nacional. É até uma crítica, né? Sim, de fato é uma crítica e eu acho muito interessante a gente... O brasileiro ele tem disso, ele sabe brincar com essa ideia do que as pessoas lá fora têm de nós e a ideia do que a gente tem deles. E eu acho que Bacurau ele ressalta muito bem isso, a ideia de como o estrangeiro vê o que tem aqui dentro e nem sempre é uma coisa boa. Nós temos potencial, Bacurau é um filme que está aí conceituadíssimo. Recentemente a gente teve também A Vida Invisível, né, com a Fernanda Montenegro, Carol Duarte, que está aí para ser cotado, talvez para ir para o Oscar. Tomara que consigamos. Tomara. E é mais um exemplo de que podemos produzir, temos potencial e só falta mesmo, acho que o olhar de nós mesmos enquanto brasileiros, né, de valorizar isso. Sim, a gente teve também o Bacurau ganhando o prêmio, um dos prêmios muito importantes em Cannes, né? Então, eu acho que é mais uma prova de que a gente consegue chegar lá, entendeu? E que aqui no Brasil a gente tem tanto talento quanto lá fora. A gente só precisa explorar melhor esses talentos e, obviamente, pensar de forma prática que precisa de um incentivo fiscal e que cultura é direito e dever de todos e a gente precisa abraçar o nosso Brasil de forma mais forte. Ampla. Além disso, né, Bia, da falta de espaço, ainda tem aquelas polêmicas de assédio, de preconceito que acontecem nos bastidores também. Como que você vê isso? Então, fora que, assim, a gente pensar nesses assédios e nessas questões é só uma reverberação de como o mundo tá, né? E a gente... Isso acaba refletindo também na cena cinematográfica quando a gente pensa no papel da mulher nesses papéis do cinema, né? E aí existem testes e, enfim, diversas questões que mostram mulheres com poucas falas, às vezes com nenhuma fala, mulheres no enquadramento ruim, esteticamente. E nós temos também mulheres que entram em cena e falas que são só para falar sobre homens, ou sobre casa, filho. E a gente sabe que o papel da mulher no século XXI não precisa e não deve mais ser representado dessa forma, né? E aí... Você trazer as mulheres para o protagonismo e tirar, né, da questão do coadjuvante. Por que a mulher não pode ser a chefe da família, né, ou a empresária, ou a médica? Por que ela tem que ser sempre a mãe? Também trabalhar isso, né? Sim, e a gente tem já diversos filmes e produções que já estão indo de forma contrária a esses ideais, já começando a trabalhar na ideia da mulher como esse papel principal, né? Tomando conta da chefia, fazendo, enfim, papéis de super-heroínas, né? E tomando esse espaço. É importante que a gente tome esse espaço até para outras mulheres se sentirem representadas também, né? A gente tem uma geração crescendo, enfim, de crianças e adultos que hoje se sentem representados. Eu na minha infância, eu vou confessar que na minha infância eu só me sentia... Eu só via nas telas, enfim, nos desenhos, as princesas, entendeu? Eu sou nova, eu tenho 20 anos, então eu fui ver agora a representatividade de uma heroína como a Mulher Maravilha aparecendo de forma mais potente na TV. Né? Porque tem a questão também da sexualização dos quadrinhos, né, das mulheres. Sim. A Capitã Marvel também aparecendo com bastante força. E assim, não só nessa cena do cinema, enfim, dos documentários, a gente tem também uma grande problemática no mundo dos animes, onde a mulher é retratada de igual forma, talvez até pior do que no cinema, entendeu? Você tem categorias específicas em animes que servem apenas para... Ai, gente, é muito pesado esse negócio, porque autodepreciação é uma palavra ruim, mas servem para... acabam literalmente com a imagem da mulher, sabe? Essa parte você não precisa colocar, mas objetificam de uma forma
você tem animes com categorias em que as mulheres têm um peito maior que a tela. Então, assim, e às vezes o anime é sobre aventura. Não Essa tinha... questão de constantemente precisar sexualizar, né? E não tem o menor sentido. Exatamente. E não tem, assim, foge a narrativa, aí a gente entra na questão de que o enredo parece fraco, o roteiro parece fraco, porque o maior foco e objetivo acaba sendo o corpo da mulher. E aí a gente tem diversas questões sobre quem vai fazer tal personagem, ai, mas aquela mulher tá velha demais para fazer o papel de uma heroína, aquela mulher tá plastificada demais para fazer um papel de uma heroína. E na verdade não é o que importa, sabe? O que importa é a gente ver e se sentir representado. A gente tem que ter mulheres na produção, a gente tem que ter mulheres em cena, a gente tem que ter mulheres em todas as etapas, porque isso é importante e a gente precisa tomar esse espaço, entendeu? Agora eu quero saber de você. Você tem vontade de trabalhar mais nessa área? Já teve alguma experiência? Como é que é? Então, cinema sempre foi o meu xodózinho, né? Eu sempre tive vontade de fazer cinema e agora eu faço a monitoria de uma matéria de linguagens audiovisuais e eu lido com essa monitoria muito como um start, sabe? Eu precisava, quando eu entrei na universidade eu tive essa matéria onde a gente produz um documentário e tudo mais e de certa forma esse desejo voltou, esse desejo de estar no audiovisual voltou. Eu gosto muito de escrever, então acho que estar na área de direção, de roteiro sempre foi um caminho mais trilhável para mim. E de certa forma repassar esses conhecimentos, auxiliar. Eu acho que a monitoria, no caso dessa matéria, tem muito a ver com o trabalho em equipe. E a gente trabalha muito bem isso. E cinema não se faz sozinho, não se assiste sozinho. Com certeza. Você faz para outras pessoas e é trabalho de ideia, de conceito, de muita coisa, sabe? De cultura. E estar nesse meio sempre foi um meio que me abraçou. Eu consumo cinema a vida toda. E a ideia de produzir e estar nesse meio, enfim, transmitindo ideias e passando o Brasil para outras pessoas sempre me atraiu muito. Bacana, Bia. E você tem vontade de trabalhar com isso mais pra frente, depois de formada? Pensa em estar nessa área? Eu tenho vontade. Eu faço publicidade, mas o sonho de vincular tudo isso, eu acho que essas disciplinas, essas matérias, elas acabam brincando e mesclando. Assim como a gente tem em relação com o jornalismo, eu acredito que o cinema, ele tá sempre ali, entende? O audiovisual, ele tá sempre ali. Então, eu tenho muita vontade de trabalhar e de abraçar essas ideias ali. Quem sabe produzir um filme, um documentário, algo do tipo. E, enfim, eu acho que cinema é isso, sabe? Você transpor algo que está no seu coração, na sua mente, junto com a sua equipe e ver todo mundo trabalhando é sempre tão gratificante. A gente teve a produção do documentário e agora como monitor eu consigo ver os outros pensando. Eu acho que a melhor fase que tem é quando começa a se conscientizar, sabe? Começa a conceituar sobre tudo e aí eles começam a pensar sobre as ideias e a cabeça começa a ferver sobre, não, mas a gente vai falar disso, mas isso abre para outro caminho. E eu acho que esse momento é o momento mais fervente e gratificante do trabalho. Tá ótimo, Bia. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado estar aqui com a gente. O Fala Aí de hoje encerra por aqui, mas você pode assistir esse episódio ou qualquer outro no nosso canal da Agência Experimental no YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau.